PPAs, entende, para tornar, digamos assim, mais difundida, né, as suas atividades, né, e os interesses de seus pesquisadores. Como o programa tem um caráter intrinsecamente multidisciplinar, várias as abordagens que serão feitas aqui, elas vão ser mais ou menos estanques, entende? Não necessariamente elas têm uma conexão entre elas. Mas isso também, em nenhum momento, tira o mérito do programa, que é essa capacidade de assimilar temas que, por estarem dentro de de uma grande campanha, né, de território, ambiente e sociedade, podem ser tocados. E entre eles está o de desenvolvimento regional, que até nacional, que tem conteúdos oferecidos em disciplinas obrigatórias, os estudos avançados. Trata exatamente disso. Então, na realidade, eu vou usar um pouco aquilo que seria a abordagem dada nesses programas, nesse curso, nessa disciplina, e depois tratarei daquilo que seria mais contemporâneo e que as pessoas muitas vezes estão se perguntando sem respostas ou acreditando mais em narrativas do que propriamente nas determinantes mais essenciais. Bom, então o título é esse: Desenvolvimento Regional, Nacional, Geopolítica e Guerra Tarifária. A introdução de guerra tarifária aí é porque tem a ver a guerra tarifária, ela não surge por acaso, ela não é uma intenção clara de um governante, né, de querer prejudicar outros países. Não, isso faz parte de uma lógica muito consistente, né, de fragilidades que foram criadas no passado. Bom, então vamos dar sequência e eu vou me permitir aí avançar nos slides, né? Partindo para o slide 2. Bom, vocês estão vendo já o slide 2. Vamos começar com alguns conceitos, né? Os conceitos iniciais para entender toda essa problemática têm a ver com acumulação, concentração e centralização. O que é isso? Isso é a dinâmica do setor produtivo. O setor produtivo, em qualquer nível, seja no nível local, seja no nível setorial, seja no nível regional e no nível nacional, ou mesmo em blocos, né, ele segue essa sequência, né? Primeiro há uma acumulação, depois há uma concentração e, em alguns casos, uma centralização. Então, há uma economista famosa, Esther Bozerotti, que trata, digamos, do nascimento, desenvolvimento, crise e esfacelamento ou fracasso de uma empresa. Ou seja, ela vê um ciclo. Esse ciclo, necessariamente, ele não existe. Ele pode existir, mas há empresas que elas se perpetuam e outras que não se perpetuam. Mas, de qualquer sorte, o interesse em manter a atividade presente, e seja isso em expansão, é de todo empresário. Então, depois, o outro conceito que é importante também assimilar é a diferença entre crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Isso por quê? Crescimento é simplesmente a expansão, como diria José Teodoro Schumpeter, né, quantitativa, né? O desenvolvimento já incorpora uma dimensão qualitativa, ou seja, vamos crescer, mas vamos crescer melhorando os indicadores sociais, os indicadores econômicos, os indicadores de felicidade, etc. E, por fim, surge o desenvolvimento sustentável, que vem a partir do relatório do encontro em Estocolmo, em 1992,
que foi elaborado por Brooke Land, ou seja, uma primeiro-ministro da Suécia, e ela teve essa clareza de apontar a possibilidade de conciliação, que até então isso não, os trabalhos apresentados no Clube de Roma e outros, né, não apontavam claramente para uma compatibilização entre o crescimento e a manutenção, digamos, dos recursos naturais. Né? Então, isso foi trazido pelo encontro de Estocolmo, entende? E no relatório de Brum, de Brockland, entende? Que foi definitivo nesse particular. Bom, agora, o crescimento, o desenvolvimento e o desenvolvimento sustentável, eles não se dão em abstrato, eles se dão num território, certo? E quais os efeitos que esse território deve sofrer em decorrência dessa presença desses processos de crescimento, desenvolvimento? O principal deles, né, é a dinâmica econômica e a prosperidade. Ou seja, não se pode admitir que haja qualquer intervenção econômica que ela não aponte de alguma maneira para a prosperidade. Isso é muito importante e convém reter, porque tem vários programas governamentais, algumas políticas, entende? Elas prevêem intervenções, mas que levam em conta a manutenção, digamos assim, do status, né? Do status de bem-estar daquela comunidade, sem necessariamente apontar na direção da necessidade de prosperidade. Ou seja, não é admissível no mundo de hoje, assim, no início da terceira década do 21º milênio, entende que nós estejamos ainda discutindo a possibilidade de fazer intervenções que não levem em consideração a prosperidade. E a prosperidade? A prosperidade ela não é dada de forma nenhuma através de ação de governo. A prosperidade ela decorre de uma ação social. Uma ação social, Weber tratava disso, Parkinson também, entende? Ou seja, é preciso que a sociedade se organize de alguma forma visando a prosperidade. E qual é o instrumento de prosperidade? O instrumento de prosperidade é a empresa. É a empresa. Então, o desejável é que todo tipo de intervenção, seja ele no sentido de criar infraestrutura, seja na linha de criar educação massa crítica, né, que leve a um tipo de empreendedorismo. Ou seja, sem isso, as pessoas não irão sair do estágio em que se encontram, né, e ingressar e passar por o que se chama uma ascensão social, ou seja, uma mobilidade vertical de status, né, de padrão de vida. Bom, agora, isso não pode ser absoluto. Ou seja, por quê? Porque haverá momentos, e isso é muito importante para entender o que eu vou falar depois, haverá momentos em que já aquela sociedade ou aquele território atingiu um nível determinado de desenvolvimento econômico que já não interesse, em particular, aquele território ganhar ou sediar uma nova fábrica, principalmente se for uma fábrica que cria ingentes externalidades negativas, né? Aí eu estou pensando numa refinaria, estou pensando numa siderúrgica, entende? Então, há momento em que a sociedade pode buscar um crescimento, uma prosperidade sem crescimento material. E nós temos inúmeros exemplos no mundo. Eu já tenho publicado alguns artigos sobre isso e também visitas que eu fiz aos chamados territórios de transição. Os territórios de transição são uma experiência maravilhosa. Existe no mundo inteiro uma associação, quem tiver interesse, a sigla em inglês, Towns Transitions,
entende cidade de transição, mas o conteúdo é territórios em transição, onde, nesses ambientes, entende, a comunidade chega a certos pactos. Esses pactos são muito curiosos na linha da busca do desenvolvimento sustentável. Entre eles está a desmaterialização, a autonomia energética, a autonomia hidráulica, a autonomia alimentar. Então, é muito interessante ver como é possível, não que isso vá se reproduzir imediatamente numa escala enorme, mas é possível, através dos territórios de transição, ir criando processos, massa críticas e aprendizado para fazer isso em escala depois. Eu me recordo de um território de transição que eu vi, né, que é Montevelho, que é velho, VLIO, né, VLH, não, que é uma comuna perto de Bolonha, na Itália. Na ocasião eu residia em Bolonha, e então lá eu percebi o quanto o pacto, praticamente essa comunidade tinha reuniões diárias nas quais se discutia como melhorar o abastecimento, como depender menos de energia vindo de fora, como depender menos de água vindo de fora, de tudo isso, ou seja, criando as estruturas numa escala adequada para o desenvolvimento sustentável. Bem, agora, mesmo em desenvolvimento sustentável, não é possível cancelar o chamado intercâmbio. Ou seja, nem todas as comunidades produzirão tudo aquilo que será necessário para se autoabastecerem, para proverem as suas necessidades. O intercâmbio, ele é uma realidade. Não dá para viver sem ele. Ou seja, municípios têm que intercambiar entre si, até porque tem vocações, experiências diferentes, regiões têm que intercambiar entre si, estados-nação têm que intercambiar. Então, o intercâmbio ele é uma realidade e isso já foi visto na história do pensamento lá atrás, com Hegel, quando diz que é o mercado quem cria a sociedade civil, e ele tem toda a razão. Por quê? Porque foi a partir daí que as pessoas começaram a se falar, a se entender, a estabelecer acordos, né? Estabelecer cooperação, etc. Bom, agora, esses intercâmbios econômicos, essas trocas de produtos, ou seja, o Nordeste envia, a Bahia concretamente, envia para São Paulo produtos petroquímicos, que são gerados no polo petroquímico. Agora já não são nem tantos, né? O polo está, digamos assim, mudando de tamanho, mas no passado também minérios, né? Então a Bahia se caracterizava por isso. E recebia em troca de estados como São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, produtos acabados, finalizados, em termos de tecidos, sapatos e tudo mais, sem que pese também aqui houvesse iniciativa de implantar essas indústrias. Mas o intercâmbio ele é necessário porque a possibilidade de autonomia perfeita dos territórios, isso não existe. Os países que tentaram fechar a sua economia, ou seja, não se relacionar comercialmente com outros, fracassaram terrivelmente, né? E o caso mais recente foi da China, de Mao Tse-tung, entende que levou depois a uma mudança drástica em que a China passou a ser uma economia de mercado, e hoje é a maior economia de mercado do mundo, embora se mantenha com o rótulo de comandada por um partido centralizador no campo da política. Muito bem. Então, essa simetria, esses intercâmbios, o ideal é que eles se deem com o menor desequilíbrio possível, ou seja, que seja mais desejável as chamadas simetrias. O que isso significa? Significa que no estado do Nordeste, né, Bahia, que não fique o tempo inteiro exportando bens que são, digamos, considerados commodities, ou seja, não tem um valor agregado elevado e que, por essa razão, tem um preço
formado em decorrência de determinantes externos, ou seja, é a crise, choque de oferta, entende? E eventualmente escassez, entende? É que pode levar a mudanças nas commodities. Em geral, os preços das commodities se mantêm por um período muito grande. Então, quem exporta commodities tem essa desvantagem. E quem importa commodities, né, tem a vantagem de importar produtos que estão com valor, digamos assim, congelado. Mas quem importa espécimes, entende? Ou seja, produtos elaborados, né, alguns com alto valor agregado, tem essa desvantagem, porque com o tempo ele vai desembolsar cada vez mais, porque esses produtos se reciclam com uma velocidade extraordinária e as commodities não se reciclam tanto. Então, por esse motivo, os desequilíbrios em termos de intercâmbio passaram a ser de interesse nacional. Ou seja, as nações começaram a ter o maior empenho possível em mudar, buscar maior simetria, entende? Se as balanças comerciais não se equivalem exatamente, se um Estado é mais exportador do que o outro é mais importador, mas que ele não seja eternamente se manter nessa posição. Possa eventualmente até ficar numa posição de que também exportador e importador. Bom, vamos passar então para a terceira lâmina. Terceiro slide. Bom, então, voltando aí aos conceitos econômicos, né? Conceitos econômicos. Então, as causas dos desequilíbrios eles são assimetria, choque de oferta, escassez, agregação de valor. Agora, tem também uma peculiaridade que é ser formador de preços ou ser meramente um aceitador ou um anuente, né, com os preços e cotações formadas. Isso por quê? Porque no possível diálogo, não sei se isso existe em todos os casos, mas vamos imaginar um diálogo entre o ministro de Indústria e Comércio da França com o ministro de Indústria e Comércio do Brasil. E aí vamos discutir a questão da bilateralidade desse relacionamento de comércio. E aí a França usa o seguinte argumento: olha, este ano a França vai tentar exportar para o Brasil tais e tais fármacos que têm tais e tais vantagens em relação aos anteriores. Ou seja, são menos agressivos à saúde, são mais abrangentes em termos de espectro, né, etc. E o Brasil diz assim, não, nós, para o que a França hoje necessita, temos apenas que exportar farelo de soja, açúcar, amêndoa de cacau, coisas desse gênero. Ou seja, então, o país, o Estado-nação, que negocia só, exclusivamente, a venda de commodities, ele já perde. Por quê? Porque esses preços não são determinados por ele. Ao passo que os preços de novos produtos decorrentes da pesquisa e desenvolvimento e inovação, quem obtém ele em primeira mão, tem aquilo que chama o monopólio temporário. Ou seja, então eu tenho uma nova droga, que ela é aplicável ao Parkinson, entende, a outros problemas de demência, e essa droga só eu tenho, então quem vai definir o preço dela sou eu, até porque fiz um investimento de décadas, entende, em termos de P&D na indústria farmacêutica. Então, passada a condição de ser meramente anuente nos preços para a condição de formador de preços,
é desejável. O Brasil já inicia isso. Já inicia hoje, concretamente, nós temos no próprio agronegócio uma infinidade de produtos que já são bem diferenciados e se diferenciam a cada rodada, seja em termos de qualidade de carne, seja em termos de qualidade de fruta, entende? Ou seja, então vai tendo possibilidades de, olha, esse produto, essa fruta não é a mesma do ano passado, essa carne não é a mesma do ano passado, esse farelo já não é o mesmo, ele tem menos resíduo e tal, tal. E tem todos esses tipos de argumentos que só podem ser trazidos, né, quando se faz inovação. Daí a importância e o destaque que se dá à inovação quando se fala de trocas comerciais. Então, a importância da inovação ela é definitiva em termos de comércio. Por quê? Porque os produtos eles têm ciclo. Ou seja, eles nascem, têm um tempo de existência e morrem. Obviamente que há produtos clássicos. Né? O chapéu do Panamá, o presunto de Parma, que foi inventado há 400, 500 anos atrás. Mas são produtos clássicos e mesmo os clássicos mantendo as suas características organolépticas, né, de aparência e tudo, e eles mudam, às vezes, em termos de processo produtivo, que são um produto novo, embora clássico, embora se mantenha como clássico. Então, agora, tudo isso impacta no território. Ou seja, porque na medida em que haja uma maior dinâmica dos setores econômicos, né, em termos de inovação, de crescimento diferenciado, isso começa a reverter no território. E o território se beneficia porque ele passa a internalizar as chamadas cadeias produtivas. Ou seja, são sequências de etapas de um processo, de um produto, desde que ele nasce até que ele chega como bem final para ser comercializado. Então, deve haver um empenho de governantes, entende? As políticas públicas devem expressar isso, né? Ou seja, mostrar da importância de internalizar as cadeias produtivas, né? Os clusters, né? Que são aglomerações, digamos assim, produtivas, né? Para não só facilitar o intercâmbio intersetorial que existe, mas também para criar bem-estar, arrecadação de impostos, melhorar o urbano, né? Porque as fábricas necessariamente estão na periferia das cidades, né? Mas tudo isso se beneficia quando se tem maior renda. Eu gosto de falar isso quando olhamos o mapa da Bahia. A Bahia tem um IDH, no qual o oeste baiano se destaca, o extremo sul se destaca e a Chapada Diamantina, principalmente a área de Mucugê, entende? Se destaca. E se destaca por quê? Porque aí tem agroindústrias prósperas avançando, entende? E isso reflete em arrecadação, em recursos públicos, entende? E em bem-estar também. Ou seja, o IDH acompanha a prosperidade. O resto, salvo Salvador, que, por ser uma metrópole, liderar uma região metropolitana, também tem um IDH elevado, o resto já não tem mais um IDH comparado a essas regiões. Muito bem. Agora, então, essas, digamos assim, dinâmicas, né, que são próprias das determinações econômicas, a que é que elas levam no plano internacional? Elas levam a uma divisão regional e uma divisão internacional do trabalho. E aí já se cria alguma relação entre economia e poder. Bom, como é que isso se dá? Se dá na medida em que algumas economias prosperam, vão se fortalecendo, vão se impondo nas relações de comércio, elas vão procurando moldar
as suas relações com outros países na linha de mostrar um certo poder. Esse poder não é necessariamente um poder político ou poder militar. Nada disso. Mas é um poder de domínio de conhecimento voltado para a produção de bens e serviços. Então, essa divisão internacional, ela tende a ir fortalecendo. Ou seja, os países que saíram na frente, eles levam vantagens comparativas, e vão concentrando maior capacidade de se diferenciar e de justamente demonstrar um certo poder que se expressa principalmente nas relações de intercâmbio e em outras associações ou reuniões internacionais, onde se tenta buscar alguns acordos multilaterais, etc. E um país que tem mais renda diz, não, eu só entro se o meu pleito for atendido dessa e daquela maneira. Essa é a razão pela qual não bastam as boas intenções visando uma governança ambiental mais ampla, se os países que mais podem interferir, no caso Estados Unidos e a China, não têm interesse nessa mudança. Não tem interesse. Então, esse poder também se expressa naquilo que seria um moldar da governança planetária. Bom, e isso cria novas formas de poder ao nível mundial. A geopolítica ela é um reflexo disso. E a busca pelo poder econômico em novas bases. Já não é uma base mais como existia no passado, entende? Houve casos de dominação territorial muito emblemáticos, entende? Os vikings, durante um período, controlaram boa parte da Europa e também da Escandinávia, entende? O Império Romano foi imenso, entende? Ia da metade da África até a Inglaterra, metade da Alemanha, entende? Também o Império Helênico foi, inclusive, mais longe, entende? Com Alexandre, e também houve uma tentativa mais recente, né, de criar grandes impérios, que foi Napoleão e depois Hitler. Muito bem. Mas essas novas formas, esse poder, ele já não hoje expressado dessa maneira. Ou seja, não sei se ainda existe na cabeça de algum governante uma pretensão ou um desejo de expandir seu território. Mas isso não é real. Isso não é real no mundo contemporâneo, até porque não há possibilidade de se isso acontecer sem que haja um conflito. E um conflito mundial ninguém deseja, porque seria provavelmente a destruição da civilização. Bom, então, o conceito de império ele vem mudando ao longo do tempo, né? Então, tem esses impérios pré-clássicos, impérios clássicos, entende? Esses mais modernos, né? Ou contemporâneos, que foi Napoleão, entende? Mas, agora, no início do século XX, né? Vladimir Lenin, né? Cunhou uma categoria que era o imperialismo econômico. Ou seja, um imperialismo que não necessariamente dependia de tropas, de domínio do território, né, de controle político, mas ele seria meramente o domínio de algumas empresas que iriam prestar serviços ou produzir em outros países e de lá enviariam royalties, dividendos, tudo para as matrizes. Durante algum tempo, isso permaneceu até que surge um fenômeno novo em decorrência da ciência e a tecnologia, que é aquilo que os economistas chamam a mudança da home base, ou seja, da casa básica. Então, as empresas elas deixaram de ser com caráter
eminentemente nacional, tem uma sede em Bruxelas, entende? Então, nesse caso, os interesses dessa empresa estariam decididos sempre em Bruxelas, entende? Porque ela é uma empresa belga, está presente no mundo inteiro. Acontece que ela se deu conta de que, para avançar, para sobreviver e se expandir, entende? Para influenciar mais o mundo, ela não precisa mais estar na Bélgica. Ela pode estar no Japão, ela pode estar na China. Então, recentemente, saiu um artigo de Otávio Canuto, que foi meu colega na Unicamp, né? Que ele diz assim: os Estados Unidos não se desindustrializaram. Isso no entendimento dele, o conceito de desindustrialização que ele usa, que é de PIB nacional, não do PIB interno. Bom, então, os Estados Unidos não se desindustrializaram. Eles mudaram o endereço de suas indústrias. Foram para a China, foram para a Índia, foram para a Indonésia, foram para a Tailândia, vieram para a América, algumas foram para a África, para a América Latina, mas isso necessariamente já é uma evidência de que o imperialismo, como Lenin tinha pensado, já desaparece. Porque a base da empresa hoje é qualquer lugar do mundo onde ela possa tomar decisão de investir, decisão de vender ativos, comprar outras empresas, de fundir. Então, ela não tem mais uma base legal. Uma sede histórica pode até existir, mas não necessariamente com capacidade de visar os interesses daquele Estado-nação onde ela está sediada. Hoje, as empresas pensam por si, agem por si, e os interesses nacionais ficam em segundo plano. As empresas colocam em primeiro plano o interesse delas. Bem, então vamos adiante. Só faltam mais dois. Quarta lâmina. Tenham paciência. Bem, então, agora chegamos àquilo, digamos assim, que interessa mais ao diálogo que eu estava tendo com o Fernando até há pouco, né? Mas que tem um nexo claro com tudo que foi dito até agora, né? Os conceitos são econômicos e passam a ser políticos também. Papel da ciência e da tecnologia na definição da soberania. Ou seja, a soberania, ela passa a ter outro sentido. Ela não é necessariamente, exclusivamente, o controle do território, nem como pensava Maquiavel, entende, que define pela primeira vez na ciência política o conceito de Estado. Não, não é mais. A soberania hoje ela é definida através da menor dependência, porque a dependência sempre existe, de um Estado-nação vis-à-vis do outro. Então, o Estado é mais ou menos soberano na medida em que ele depende menos de outros Estados, de outros fornecedores. Então, a soberania, hoje, ela se define assim. Porque não adianta nada, ou seja, lembre-se, alguns mais velhos podem ter isso na cabeça, as guerras nas Malvinas, entende? Entre a Argentina e a Inglaterra. Então, o que derrotou a Argentina rapidamente? Além do poderio moderno da Inglaterra, mesmo combatendo quase o território argentino, foi exatamente algumas medidas. Vocês não resolveram entrar em guerra conosco?
toda a insulina que vocês consomem é de um laboratório inglês. Então, o laboratório inglês não vai mais fornecer insulina para os diabéticos da Argentina. Então, isso criou um problema seríssimo, entende? E eles trataram logo de encontrar. O Brasil, na época, serviu de mediação, mandou algumas doses de insulina para lá, mas mostra que a dependência maior ou menor é um problema sério para um país. E a soberania é definida a partir daí. Então, o que é que isso leva? A relativização dos recursos naturais. Ou seja, os recursos naturais, no passado, eram tão festejados, né, como determinantes da prosperidade de uma região, de um país, né, hoje já tem uma importância bem menor. Eu publiquei no primeiro semestre um texto a pedido de um colega do programa, entende? Sobre Singapura, ou seja, um país cujo único recurso natural não era nem dele, era o mar, mas soube utilizar isso para prosperar, para complexificar sua economia. Então, e ele tem vários exemplos, entre eles, não só Singapura, Israel, é um deles, ou seja, um país deserto que hoje tem uma balança comercial extremamente favorável em termos de produtos com conteúdo tecnológico, ou seja, que por isso tem um preço maior, entende? E isso se reflete em nova forma de soberania, ou seja, além de poder ter a força aérea magnífica, moderna, ter foguetes, ter sistema de defesa, etc., Israel, hoje, cada vez mais, para o mundo, é um país que constrói a sua soberania em termos de conhecimento. E isso serviu de lição para outros países, né? Outros países foram nesse caminho e eu, há pouco tempo, falava, também com o Fernando, que esses países, e aí eu estou me referindo, nós vamos publicar um artigo sobre isso, me referindo a Israel, Coreia do Sul, Singapura, Finlândia e Japão, são países que investem mais como percentual do PIB em ciência e tecnologia, do que o demais. Investem quase 3,5%, 4% do PIB em ciência e tecnologia. E isso se reflete, objetivamente, na capacidade de inovar, de gerar novos produtos, sejam eles de TI, sejam tecnologia militar, tecnologia farmacêutica, tecnologia industrial, tecnologia agropecuária. Em todos os campos, Israel se destaca e tem que recursos naturais? Nada. É um país deserto, era deserto. O que não é deserto é aquilo, foi um deserto transformado. Então, os recursos naturais, eles ainda são importantes, principalmente para serem preservados, mas não para serem utilizados ou para serem instrumentos que visem a soberania. Isso está completamente descartado. Então, isso levou a que surgissem os chamados novos conceitos, né? Como o de vantagens competitivas vis-à-vis as vantagens comparativas. As vantagens comparativas são aquelas que se baseavam na infraestrutura, nos recursos naturais, etc, etc. Então, as vantagens competitivas são o quê? A capacidade de gerar inovação, capacidade de produzir, de reciclar produtos e colocá-los no mercado. Então, isso é que é perseguido hoje pelos países, ou seja, substituir as vantagens comparativas das vantagens competitivas. O Brasil combina um pouco, porque ele tem vantagens comparativas, né, em termos de estar nos trópicos, ter o Cerrado, que é uma savana muito própria para a agricultura, entende? E não a floresta amazônica. A sociedade brasileira tem uma escolha certa, entende? A expandir a produção de alimentos e se expande em cima de um bioma mais resistente e menos vulnerável, que é o Amazônia. Né? Infelizmente, isso
foi consagrado como lei, não tem mais como voltar atrás. Muito bem. Então, de qualquer maneira, essa é a mudança mais significativa que existe em termos de competência com vistas à soberania. E as estratégias? As estratégias de sobrevivência e soberania dos Estados nacionais, e aí isso se refere já ao conjunto de Estados nacionais do planeta, né? Passam a ser definidas pelos recursos intelectuais, ou seja, recursos não tangíveis. Tangíveis, em uma boa medida, se bem que há o chamado capital não tangível, que a cultura entende muito essencial, mas não estão se expressados no número de fábricas, não necessariamente na qualidade do solo, né? Na qualidade das ferrovias. Tudo isso ajuda até porque existe a chamada competitividade sistêmica. Competitividade sistêmica é quando se tem capacidade de competir, mas quando, além disso, tudo no entorno concorre ou contribui para reduzir o custo dos produtos exportados, como logística, armazenamento, boas estradas, rodovias, boas ferrovias, etc, etc, etc. Bem, e aí nós começamos a verificar que o investimento em ciência e tecnologia e inovação como percentual do PIB como um indicador de visão futura. Ou seja, o país tem uma visão de futuro quando ele persegue um percentual maior de investimento em ciência e tecnologia. As definições e redefinições da ordem mundial. Bom, e o que é que isso leva em termos de ordem mundial? Bom, o que era estratégico, território, recursos naturais, deixou de ser, porque por não temer o expansionismo. Então, por o porquê de não temer o expansionismo territorial da China, da Rússia, etc. Ou seja, esses países já têm isso claramente na estratégia deles, e isso fica, se lê nas entrelinhas, se lê no discurso, se lê na cultura. Então, como ouvimos algumas narrativas fúteis, estúpidas, né? Aí, com frequência na internet, de que a China é expansionista, ela está visando conquistar o mundo. Não, a China não precisa disso. A China tem essa política de investir cada vez mais em ciência e tecnologia e persegue a ser, digamos assim, líder em quase todas as fronteiras de conhecimento e provavelmente é capaz de chegar até lá. Então, para esses países, né, se deu uma mudança radical. O que era estratégico deixou de ser, entende? Ou seja, não é mais a conquista do território, não é mais o domínio da economia, pode até ter participação numa empresa, mas sim a capacidade de fazer negócios. Ou seja, então esses países, principalmente a China e a Índia, eles hoje não têm interesse. O território deles é grande, a população é imensa, a Rússia nem se fala, entende, em termos de território. Então não tem mais interesse em expandir território. A geopolítica não é mais de expansão territorial. Ela deixa de ser de expansão territorial e passa a ser de expansão na capacidade comercial. Eu tenho que produzir cada vez mais produtos com valor adicionado, entende? Que criem assimetria de comércio. Então, a busca hoje é assimetria de comércio através de produtos diferenciados, mais valor agregado. Então, essa é assim que se manifesta a soberania em tempos atuais. Então, não há por que temer, entende, expansionismo de nenhuma parte. O comércio, o comércio muda, e ele é um sinalizador
exatamente de tudo isso que acontece, de tudo isso que foi determinado através da expansão das cadeias produtivas, né? Da acumulação e vitalização. Então, o comércio, que no período pré-clássico era o quê? Era a bacia do Mediterrâneo, entende? Que era as civilizações período pré-clássico, entende? Babilônica, entende? Sumeriana, acadiana, entende? Então, era um comércio aí desenvolvido, daquele limite. Depois veio o período no qual o comércio adquiriu um caráter mais amplo, né? E foi justamente com os vikings, né? Durante a Idade Média, praticamente as relações comerciais foram contidas, né? Mas com o mercantilismo elas voltaram a se expandir, né? E aí vem a Revolução Industrial e a hegemonia inglesa. A Inglaterra passou, então, a ser o grande ator, o grande protagonista, o grande personagem do comércio mundial. E aí eles queriam dominar todo mundo, Índia, através da colonização, a China, através do ópio, o Japão, através da negociação, o Brasil, através do combate à escravidão. Enfim, tinham políticas de todo tipo para estimular o mundo a consumir produtos ingleses. Mas isso mudou também, né? Porque a Europa, a Revolução Industrial, levou à industrialização de outras regiões, levou à colonização da África, que aí já não foi só a Inglaterra, foram outros países também que participaram, né? E no momento da primeira e da segunda conflito mundial, primeira e segunda guerra mundial, então há uma redefinição de poder com uma chamada bipolarização entre um bloco socialista, que tinha sido vencedor da guerra, até porque foi quem quebrou a espinha dorsal do exército nazista, foi a União Soviética, e um outro bloco, que era o Ocidente, formado dos Estados Unidos, Inglaterra, França veio de favor, porque na guerra não teve grande expressão, mas criou-se, então, um mundo bipolar. Um bipolar que permaneceu até 1993, então, com a queda do Muro de Berlim e desaparecimento do bloco socialista. Bom, então, de lá para cá, houve novas redefinições para o comércio mundial. E a primeira delas foi a globalização. A globalização foi aquela que foi possível graças à mudança da home base da empresa. A empresa já não é mais de uma nação, ela já passa a ser nacional, ela já passa a ser internacional. E hoje nós vivemos o quê? Nós vivemos um momento de pós-globalização. Queiram ou não, esse momento foi inaugurado e muito recentemente já dava sinais, desde a época do Covid, entende, de que isso ia acabar, essa bipolarização ia acabar, e ia surgir uma certa multipolarização, mas algo diferente. Ou seja, vários polos, mas com uma centralidade do Estado Nacional. E é isso que nós vamos ver no último slide. Bem, então, chegando aí já ao fim da minha exposição, depois Fernando entra com a dele, a dinâmica da expansão econômica, ela mudou, e as mudanças na divisão do trabalho ao nível mundial também mudaram.
Isso é muito importante porque é ela que reflete a capacidade de exercer soberania no comércio. Aí houve alguma coisa que eu, por exemplo, acreditava piamente que o caminho seria esse. Ou seja, o caminho da chamada sociedade pós-industrial a ser trilhado inicialmente pelos Estados Unidos. Estou falando do Vale do Silício e da Route 124, de Boston, entende? Ou seja, lugares no planeta onde mais se concebe produtos novos, produtos novos. As Big Techs se implantaram por lá e começaram a produzir produtos, continuaram a produzir produtos, mas começaram a dar mais ênfase à concepção. Então, essa coisa da concepção levou a uma presunção de que o país que mais avançasse em concepção iria ser o primeiro a se colocar na economia pós-industrial. E aí eles criaram algo que não era pensado, que é a emergência da terceirização da pesquisa de desenvolvimento. R&D outsourcing, ou seja, começaram a terceirizar a P&D. Qual é esse entendimento? As Big Tech dos Estados Unidos dizem, não. Por que eu vou pagar PhDs para trabalhar em planta piloto, desenvolver o produto, se eu posso ter isso na China, posso ter isso na Índia, onde tem uma qualidade extraordinária de massa crítica, e eles se dispõem a fazer isso por um preço bem menor. Então, os Estados Unidos começaram a abandonar a capacidade de produzir, de desenvolver e produzir produtos. Quer dizer, saíram na frente na transição de uma economia pós-industrial de uma economia industrial para uma economia pós-industrial. Uma economia que não precisa de fábrica, não precisa de minas, né? Por quê? Porque ela vende ideias, vende concepções e os novos produtos, Smart TV, smartphone, entende? Tudo começavam a exibir na sua parte posterior o seguinte: concebido no Vale do Silício, produzido na Indonésia, produzido no Vietnã, produzido na China, produzido na Índia, ou seja, a capacidade dos Estados Unidos de produzir começaram a se reduzir drasticamente. Com essa, e bom, então, quem foi responsável por isso? Foram, evidentemente, as chamadas Big Techs, né? Porque elas achavam que o mundo se redesenharia a partir delas, sendo localizada nos Estados Unidos, aí, costa leste e costa oeste, Califórnia e Nova Inglaterra, mas o resto do mundo ia seguir. Acontece que houve um fracasso completo e absoluto, entende? Nessa estratégia de redefinir o trabalho mundial a partir de uma sociedade pós-industrial. Né? E a China e a Índia, que nunca concordaram inteiramente com isso, ao contrário, eles se beneficiaram enormemente. A Índia não tanto, porque tinha a tradição da universidade inglesa, que é de boa qualidade. Mas a China não. A China, durante décadas, talvez 4 décadas, mandava verdadeiros lotes, digamos assim, de jovens se qualificar nas universidades americanas. Que era a Ivy League, a Liga do Marfim, o que tinha de melhor no mundo. Né? Então, foram lá e depois voltaram para a China. Então, a China hoje já
tem 2 universidades entre as melhores, as 15 melhores do mundo, graças a essa estratégia que eles seguiram de ter uma universidade de qualidade com capacidade de inovar. Bom, e eles, a estratégia da Índia e da China de continuar a concepção, eles não abriram mão da concepção, mas continuaram também com a produção. Fez com que ressurgisse a dependência nos Estados Unidos. Isso se dá exatamente durante a pandemia. Não sei se vocês se lembram, na pandemia, Trump, que era o presidente quando a pandemia começou, ele colocou $1 bilhão à disposição da Moderna e da Pfizer, para que eles desenvolvessem a vacina em 1 ano. Eles disseram, 1 ano não sei, mas vamos tentar. E aí, no processo, eles já avisaram a Trump. Olha, o sucesso disso vai depender de termos insumos básicos que hoje só são produzidos pela China e pela Índia. O Brasil viveu a mesma coisa, importação de insumo básico. Ou seja, os países que acertaram, disseram, não, esse negócio de conceber só e não produzir, não, a gente vai continuar produzindo, mas concebendo também. E aí se revelaram os países vitoriosos nessa estratégia de soberania e de redefinição da divisão do trabalho ao nível internacional. Então, tudo aquilo que era governança planetária, isso vai para as cucuias, entende? Porque hoje tudo está sendo questionado, entende? E decisões em relação a clima, saúde e economia, já não adianta tentar fazer consenso, porque os principais players, jogadores desse jogo, não estão dispostos. Então, esse negócio que vai acontecer na Amazônia vai ser o maior fracasso do mundo, esse Copom, não sei que nome tem, entende? Não, os principais players não vão estar presentes, os Estados Unidos já tirou apoio, enfim, a China não garantiu presença, ou todos os países estão saindo. Ou seja, cada um está mais interessado hoje em cuidar do Estado Nacional e menos interessado nos acordos planetários. Bom, então, isso faz com que ressurja o Estado Nacional. Então, o Estado Nacional, que foi uma invenção lá da modernidade, né? Do século XVII, século XVIII, a Espanha, Portugal, França saíram na frente, né? A Inglaterra também, né? A Alemanha e a Itália ficaram para trás porque não se uniram, né? Então foram se unir no século XIX. Por isso não foram colonizadores. Mas esses países, entende? A centralização, o foco no Estado Nacional, voltou a ser aquilo que é mais importante. Né? Bom, e aí, os Estados Unidos, com a mudança, com a crise que começaram a se estabelecer, Fernando vai falar daqui a pouco, Cristina. Eu estou terminando, esse é o último slide. Está vendo? O Fernandinho não vai? A intimidade, ele tratando com o Fernandinho. Bom, então ele vai falar e vai ter tempo equivalente. Mas eu, então, quero finalizar tratando de que foi justamente a crise nos Estados Unidos, crise de pobreza, crise de retraimento de certas regiões, entende? Setores que praticamente desapareceram, deixaram de ser competitivos. Então, eles se deram conta de que não tinha sentido manter aquela política de terceirização de PIB, porque iam voltar a se industrializar, a reindustrializar. Ou seja, então, criaram uma política de atração de empresas. Então, todo mundo que quiser investir nos Estados Unidos hoje pode, se for fábrica, melhor ainda, entende? Que eles estão estimulando, entende? Então, a reindustrialização se tornou uma política de sobrevivência. E o equilíbrio nas relações de comércio
como imperativo. Por quê? Porque aí entra as variáveis macroeconômicas. Você não pode, quando está reindustrializando e fechando aquilo, atraindo alguns e outros não, quer dizer, é preciso ter controle das contas do Estado, é preciso ter equilíbrio na balança de pagamento, equilíbrio na balança comercial e tudo isso. Então, isso pontua a ser importante. Importante. Então, a guerra tarifária, ela não pode ser vista de outra maneira como, senão, uma conspícua, elevada manifestação dos interesses nacionais. Ou seja, os interesses nacionais agora passam a ser aquilo que predomina nas relações internacionais. Primeiro, o Estado-nação e depois o resto. E as tarifas visam proteger mais ou menos um Estado-nação e quem tem mais poder de fixar a tarifa é quem é o maior comprador. Então, os Estados Unidos ainda são o maior mercado do mundo, então eles, visando a industrialização, visando a reindustrialização do país, visando os equilíbrios fiscais, visando o equilíbrio dos determinantes macroeconômicos, eles estabeleceram as tarifas. Então, eu termino, de uma maneira curiosa, uma musiquinha que tinha aí, que eu não me lembro quem é a autoria, né? É tempo de Muricy, cada um cuide de si. Então, é isso que nós estamos vendo nas relações internacionais hoje, né? Queremos ou não. Muito bem, então eu encerro com isso a minha participação e passo a palavra para meu orientando. Com muito orgulho, eu tenho você como orientador. Orientando. Orientador em alguns casos. Pode começar, eu vou sair da tela. Ok, boa noite a todos. Obrigado, professor. Pro Cristina, a pergunta que não quer calar é: alguém tem alguma dúvida para ser esclarecida? Né? É preciso mesmo que eu fale alguma coisa aqui, porque essa explanação de professor Baiardi foi perfeita, né? Colocou a história, os fatos e as razões e os porquês das coisas estarem acontecendo como estão, né? Estarem se formatando como estão. Só um minuto, viu, professor? Ah, e é interessante a gente pensar o seguinte: quando os Estados Unidos, ou as empresas americanas resolveram transferir terceirizar seus processos de P&D para a China e Índia, não se deram conta de que eles iriam se apropriar dessa forma e transformar isso numa vantagem competitiva, né? E aí chegou um ponto em que na Covid lá, a Pfizer e aquele outro instituto lá, que Bayard citou, isso, isso, não conseguiam produzir a vacina porque não tinha o insumo chinês ou o insumo indiano. Como aqui no Brasil também, dependia de insumo para fazer vacina aqui e tal. Né? Então, isso acendeu todas as luzes possíveis, né? Olha, os alertas todos aí. Aí chega o governo mais à direita, mais ainda radical, né, o republicano do Trump, e começa a adotar essas medidas radicais aí, né, que estão mexendo com o mundo e estimulando ainda mais o cuidar de si, né, os estados nacionais valorizarem as suas perspectivas e construírem novas conexões. Eu fiz um levantamento, vamos dizer assim, uma apropriação de material para tentar falar sobre as vantagens que a gente tem, ou as oportunidades que a gente tem nessa situação nova. Né? O Brasil é um player que tem grande território, tem um grande mercado, é um grande produtor de commodity e já é um grande produtor de algumas áreas tecnológicas, né, com algum avanço de produtos de maior valor agregado. Então, pode construir novos mercados, novas perspectivas e tal,
e digamos, abrir, né, novas frentes de comércio, né? Mas, mesmo assim, a gente está muito fragilizado, porque a gente não tem domínio de conhecimento como tem o americano, como tem os países do hemisfério norte, vamos colocar assim, né? Mas, descontando aí China e Japão e Índia, né? Os países do hemisfério norte. Então, isso é mais complexo mesmo para nós. E há setores que são emblemáticos, né? Por exemplo, a commodity do café, que é uma commodity que não tem ninguém aqui que não saiba da história do comércio do café no Brasil, né, há anos, né? Como instrumento de geração de divisas, né? E aí, quando ele taxa o café, isso é uma coisa emblemática. Mas há outros 600 produtos brasileiros, inclusive alguns com agregado tecnológico, que não são taxados. Então, a gente não tem esse impacto todo, né? Essa agressividade toda. Tá? Mas a gente não tem o domínio do conhecimento, Nubson, como eles têm. Né? Nós não investimos nisso, infelizmente. Deveríamos ter feito isso há muito tempo, né? Mas não fizemos, e aí hoje a realidade é essa, a realidade que se apresenta é essa. Você tem alguns núcleos, alguns centros, algumas possibilidades, mas não é uma coisa homogênea, não é uma coisa que a gente cria esse know-how todo, né, para exportação. A não ser no agronegócio, que desponta, né? Eu sinto muito, mas eu não tenho muito o que complementar nessa história, porque Bayard abordou com a didática perfeita isso aí. Contou a história para a gente de tudo, né? O que eu tinha preparado eram as vantagens competitivas que a gente tinha, né? Ou as vantagens, as possibilidades que a gente tinha para efetivamente abrir novas opções. Espero que os governos locais, o atual e o futuro, tenham a lucidez de investir nisso, de caminhar por aí, ao invés de ficar fazendo bravata e brigar e criar casos e ampliar os problemas, né? Acho que essa é a atitude mais coerente, vamos dizer assim, do ponto de vista geopolítico, né? E, claro, a gente observa esses movimentos, você vê que a gente estava observando um crescimento dos governos mais à direita há alguns anos, agora já há um movimento no sentido contrário, né? Especialmente aqui na América do Sul. Né? Há uma mudança de direção, há mais competição nesse sentido e tal. Né? E isso é um sinalizador também de oportunidade. De repente você consegue construir mais sintonias com as outras nações, né? E ampliar esses processos, né? De relação, de comércio e tal. Mas é isso. O professor Pedro queria falar, levantou a mão. Fique à vontade, professor. Obrigado, Fernando. Você falou que não ia acrescentar nada, eu pensei que eu já podia fazer pergunta, mas eu gostaria de felicitar esse webinário nosso, a pena que só tenha 16, 17 pessoas, aí não sei qual é o problema de divulgação, mas a temática acho que é muito rica e daria um bom debate, não é? E a cobertura que Bayard fez, assim, não é uma histórica e com um enfoque mais econômico, foi bastante interessante. Mas eu gosto de provocar, né? E aí eu tenho uma espécie de provocação com as origens italianas de Bayard e as minhas ibéricas, aí eu fico provocando quando ele diz que não houve colonização alemã e italiana. Aí eu vou dizer que antes da Primeira Guerra Mundial, tanto a Itália, né, atacou a Líbia, Somália e a Etiópia, inclusive com guerra tendo a Itália perdido a Primeira Guerra. E a Alemanha, discretamente, ocupou Togo, Camarões, Tanzânia, Burundi, Ruanda e Namíbia. Não sei se eu disse Camarões. Não é? Quer dizer, não deixaram os alemães por muito tempo, mas eles fizeram algum estrago, sobretudo na Namíbia, foi uma mortandade. Né?
Aí é só cultura geral e provocação com Bayard. Agora, uma questão que eu tenho para Bayard, eu sei que o enfoque foi mais econômico, mas o caso da Rússia eu acho que é excepcional, na medida que tem uma expansão territorial, não é? Uma tentativa de expansão territorial e, ao mesmo tempo, já uma efetivação na Ucrânia, de parte da Ucrânia. E aí eu queria fazer o elo, né? Que, de fato, a Rússia é uma continuidade do Império Soviético e do Império Russo, né? Que começou lá no século XVI. E aí tem um paralelismo muito interessante, é que à medida que Colombo ia em direção ao Oriente, né, descobriu um continente inteiro, os russos estavam indo do outro lado e foram da Moscóvia até o Alasca, que é um empreendimento assim incrível na época do cavalo, né? Então, um complicador é que o cidadão russo ele tem ele tem a nacionalidade russa independente do país que ele mora. Então, Stalin andou distribuindo russos na Ucrânia, na Letônia, na Estônia, etc. E essas populações, depois da separação, do fim da União Soviética, elas se consideram russas. E é um problemão. A Letônia tem mais de 40%. De novo, cultura inútil, né? Mas eu só queria fazer esse elo, porque Bayard não tocou na questão territorial por outros motivos. Né? Está certo, a Rússia talvez seja um caso ainda do Império Antigo, tradicional, noite, que ainda está, né, provocando esse desgaste e essa calamidade na Europa. Desculpa aí o tempo, viu, mas eu acho que tem a ver com a temática. E acabou acontecendo aqui e tal. Pedro, rapidamente para... Vocês estão ouvindo essa Você sabe muito bem, porque eu vou pedir já a vocês leu mais alguns o 18 minutinhos para do entrar em Luiz sala, Bonaparte, tá? onde Que a Marx gente diz possa que falar hoje sobre a história se acelerar repete isso como farsa. rapidamente e tal. Então, E aí depois o a caso gente da troca umas ideias durante a colonização semana, se da alguém tiver Alemanha dúvida, e da ok? Itália, por Obrigado tentar pela ser compreensão. colonizador, foi farsa. Foi uma farsa. Porque não durou nada, durou 2 décadas, menos de 2 décadas no caso da Itália, ou seja, não tinha nenhuma base, porque eles, quando eram Estados nacionais, não colonizaram, não criaram raízes e depois quiseram ser colônia. Né? Então, tiveram uma rejeição enorme da Etiópia e da Líbia e não conseguiram. E também a Alemanha teve lá de Namíbia, onde eu até conheço Namíbia. Eu tive em Namíbia, na Angola, e tive em Namíbia também. Então, foi uma colonização de farsa, trágica. Não de tragédia, mas de farsa. Ou seja, não durou nada. Era isso aí. Bom, em relação à Rússia, eu concordo com você, entende, com essa sua visão do senso de pertencimento que o russo tem. O russo tem. Eu não consigo me colocar totalmente do lado ocidental ou da Ucrânia. Entende? Acho que a, a Rússia fez, durante quase 2 décadas, avisos de que não toleraria que a Ucrânia se entrasse na OTAN. E mais, ainda Boris Yeltsin, entende? Aquele bêbado que foi presidente da Rússia, naquela época ele quis, quando o Pacto de Varsóvia se desfez, ele disse assim, agora só resta a OTAN, então não tem sentido a OTAN existir. A OTAN existia porque existia o Pacto de Varsóvia. Não, a OTAN vai continuar existindo, disseram eles. Então nós queremos entrar na OTAN. Não, vocês não entram na OTAN. Então já está... E aí eu costumo dizer que Putin tem pesadelos. Aparece Catarina Grande, Ivan o Terrível, entende? Aquele Alexandre Nievix, né? E Stalin. Todos eles aparecem em pesadelo para Putin. Diz, olha, nós mantivemos esse Estado, essa nação, com essa integridade. Não vai ser você que vai deixar que ela seja fragmentada. Então, Putin segue à risca os pesadelos da Catarina, Ivan Terrível, Alexandre Nievix, etc. Obrigado. Alguém mais com alguma pergunta, alguma questão que gostaria de
se manifestar, fazer algum comentário, fique à vontade. José Guilherme está em Paris ou é impressão minha? Como? A imagem do Zé Guilherme em Paris. Eu fico assim, me babando aqui, apesar do ar-condicionado. Bom, agradeço muito. Tem uma pergunta no chat. Opa, vamos ver aqui. Uma cidade bela. Agradeço muito a presença de vocês. Fizemos um esforço, Fernando e eu, tendo inclusive nos prolegômenos antes mesmo do início da reunião, de mostrar a importância desse tipo de discussão, ou seja, que a professora Silvana falou ontem, da Católica passar a ser uma ICT, Instituição de Ciência e Tecnologia. Mas, para isso, há necessidade de olhar a pesquisa sair da área, digamos assim, das sugestões, das propostas, das análises, do diagnóstico, para a área mais concreta de contribuições com o desenvolvimento local, com a empresa, produto, processos, etc. Ou seja, atividade de P&D. Que a Bahia perdeu muito, né? A Bahia chegou a ter um centro de pesquisa, eu trabalhei lá, o CEPED, em Camaçari, que hoje está reduzido a uma central de laboratório, e o setor público nunca mais se interessou por ciência e tecnologia, a rigor, no sentido de ter um centro de pesquisa. Nós temos um centro bom, localizado aqui, que é o Cimatec, muito bom, mas cujo portfólio, quando vocês vão investigar o portfólio do Cimatec, a quase totalidade das empresas são de outro estado ou internacional. Ou seja, não há demanda do empresariado baiano em termos de ciência e tecnologia, de inovação. É verdade. É verdade. Quando a gente fez aquela sessão na CEMOC do ano passado, professor, Isso. O professor Luiz Almeida colocou claramente lá uma pesquisa que eles estavam Luiz fazendo, Gonçalves, exatamente, muito bom. né? Uma pesquisa que eles estavam desenvolvendo sobre os chamados rumens, né? São os animais ruminantes que geram muito carbono, e a gente tem os maiores rebanhos no Brasil, né? Os maiores rebanhos globais estão no Brasil. E isso afeta o meio ambiente e tal. E eles estavam tentando desenvolver lá uma forma de entender como um animal consegue digerir o produto, fazer a ruminância em 4 etapas, sendo que numa torre lá no polo petroquímico, para você conseguir gerar a mesma quantidade de carbono, você precisa de 31 ou 32 etapas e custa muito mais caro. Criação fracionada. Observe o nível de percepção, né? E isso, claro, tem um investidor internacional por trás. Não é uma pesquisa feita por empresas brasileiras, sequer empresas baianas, né? Essa é a grande questão. A gente precisa fazer isso acontecer no Brasil. Isso, Zé Guilherme, talvez responda a sua questão aqui com relação a esse modelo de desenvolvimento, né? Claro que a gente não vai deixar de produzir commodity, grãos e alimentar o mundo e etc. Mas a gente precisa aprender a trabalhar esses produtos e agregar ainda mais valor a eles e transformar isso em indústrias de segunda e terceira geração, para que, além de gerar empregos mais bem remunerados no Brasil, mais oportunidades, incluir mais pessoas, gere mais divisas, né? E nos tire dessa condição de dependentes, de afetados por um tarifaço como esse do Trump, por exemplo, né? Exatamente o que ele está tentando fazer para evitar que a China e a Índia comecem a entupir os americanos lá com o produto deles, né? A gente tem que fazer o mesmo aqui, né?
Então, essas pesquisas que o Cimatec faz, essa especialmente que o professor Luiz Almeida colocou, é muito interessante, né? É uma pena que a gente teve pouco tempo, porque foram 2 horas extremamente ricas, né? O professor Baiarja abordou a história do desenvolvimento e tal. O professor David abordou o processo de humanização desse desenvolvimento. E o professor Luiz Almeida nos trouxe as pesquisas de ponta que fazem aqui na Bahia, mas que não são para empresas da Bahia, patrocinadas por empresas da Bahia, não são demandas de empresas baianas, né? E, no entanto, são recursos que vêm de fora, muitas vezes, né? Ou de outros estados ou de outros países. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver aqui, né? Aquilo que a gente comentava, professor, no início, antes de começar a live, que o senhor chamou de sementinha, né? Essa ideia na Universidade Católica é uma coisa embrionária, é uma semente mesmo. Mas já no Cimatec ela já está incorporada, já tem uma robustez, né? Ela já tem um ciclo fechado, vamos dizer assim, de desenvolvimento, financiamento e tal. Ela já tem esse processo. Nós precisamos construir isso na nossa comunidade, né? Perceber que isso é importante porque isso vai ampliar as possibilidades para todos, os alunos, para nós e para a comunidade de um modo geral, né? Quanto mais a gente conseguir fortalecer isso, melhor para nós todos. Eu queria ainda aproveitar, Pedro, você que é curioso também em novos cenários que estão se configurando. Eu já tinha chamado a atenção do Manuel Barral há mais de um ano atrás. Manuel Barral é o presidente da Academia de Ciências da Bahia. Pedro e eu somos membros dessa academia. Então, esse Barral, há uma tendência, porque ele produziu um relatório, há uma tendência mundial de empresas substituírem as universidades e o Instituto de Pesquisa no pioneirismo da pesquisa, digamos assim, no ampliar o círculo mais restrito dos paradigmas, dos novos paradigmas de ciência. Aí ele ficou em dúvida. Bom, durante a Covid, as 16 vacinas que estavam mais avançadas, só uma delas tinha uma universidade, que era a AstraZeneca, que tinha Oxford. Todas as outras eram laboratórios privados. Empresas. E hoje, quando você vai ver onde trabalham os prêmios Nobel, a maioria trabalha em empresa. Eventualmente tem um pé na universidade, mas o tempo deles maior é em empresa. E a demonstração que ele falou ali, quem resolveu o problema mais sério de astronáutica, entende, nos Estados Unidos, né, que eram, ou seja, quase 10 anos que a estação orbital não recebia visita de foguetes norte-americanos, foi um empresário, Elon Musk, que não só criou a cápsula, criou o foguete e ainda mostrou que o foguete pode dar ré e ser reaproveitado. Então, isso aí mostra, e curiosamente não é no Ocidente só isso. Não sei se você faz ideia, essa empresa chinesa, BID, que tem aqui uma estação, um posto de montagem aqui em Camaçari, que nunca vai ser uma fábrica, ela tem sozinha, a BID, na China, 52 mil pesquisadores em atividade de P&D. Nenhuma universidade pode fazer isso. Então, a universidade hoje vai ser formadora de quadros, entende? Capital, intelectual, tal, cultura, tudo mais. Mas ciência e tecnologia de ponta,
já perderam completamente o pioneirismo, né? Isso é uma realidade atual. Bom, então, se ninguém mais quer... O José Guilherme está comentando aí que estava presente no... O Zé Guilherme. Ele vai reeditar uma mesa redonda e até me chamou para dar uma participação minoritária lá, marginal. Eu darei. Na mesa redonda com muito prazer. Com muito prazer. Aliás, eu vou convidar Pedro também a fazer uma mesa redonda. Nós temos o hábito de demover mitos, né? Desconstruir narrativas. Então, vamos seguir nessa linha. Professor, Bom, eu gostaria de... Fernando, você gravou porque acho que... Está gravando, ainda não parou não, continua gravando tudo, né? Eu gostaria de agradecer ao pessoal e pedir desculpas e licença também. Eu estou aqui do outro lado, com outro computador, com uma turma de projetos me aguardando para a aula de hoje, na graduação, certo? Eu marquei às 7h30, mas a gente ultrapassou aqui um pouquinho, né? Mas eu gostei muito da oportunidade, achei muito legal. Acho que a gente precisa fazer isso mais vezes e contaminar mais pessoas, como eu lhe falei, né, no início, sabe? Mostrar para as pessoas que é muito importante a gente criar centros de inovação e trazer todos para dentro do jogo, todos, sem exceção, né? Todas as ideias são boas. Pode ser que uma ou outra não seja viável agora, mas ela não é ruim. Ela vai ser viável num outro momento, numa outra situação, né? E aí a gente precisa trabalhar isso, exatamente esse conceito na nossa comunidade, desenvolver isso. Mais uma vez agradeço a todos, agradeço a oportunidade e gostaria de pedir licença para me afastar aqui por causa da aula. Eu vou manter gravando até a hora que vocês terminarem, ok? Vamos encerrar, já passa, exatamente. Já está na hora de finalizar. 20 horas, é combinado. Exatamente. Fomos bem próprios em termos de cumprimento do horário. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Próxima terça teremos mais. Qual a próxima? É de Laila, é? Noite.